Nós estamos começando aqui a nossa aula, né? Hoje eu estava fazendo uma conta assim por alto, já é a nossa 28ª live abordando o edital do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, né? Esse concurso tão aguardado, tão desejado. Hoje eu estou aqui buscando atender aos aos colegas que estão estudando com a gente, que acompanham pelo Facebook, e também os colegas que acompanham por meio do Instagram. Então, eu estou tentando aqui atender, né, aos dois públicos que acompanham comigo, né? Eu confesso que para live de estudos eu prefiro o Facebook, porque o Facebook é mais lento, né? As coisas são mais estabilizadas aqui, estáticas. Quando alguém participa, dá tempo de ler e de responder. O Instagram é uma velocidade, as mensagens vão subindo, e aí quando eu vejo assim, já perdi alguma dessas mensagens. Hoje eu quase não consegui interagir com o grupo de estudos. Estou vendo que uma delas está aqui, firme e forte, né? Cláudia Helena se dispôs a estudar, a estar junto com a gente e não tem perdido uma até então, né? Muito obrigada pela sua presença. E nós estamos nessa empreitada, né? Assim, segundo os meus cálculos, de uma forma bem assim genérica, hoje é a 28ª live e nós estamos chegando aí, né, quase a integralização do edital. Se nós encerrarmos aqui os conteúdos, né, previstos no edital e o concurso ainda não tiver sido retomado, o que a gente vai fazer, né, é revisar, né? Nós vamos voltar naqueles pontos que as pessoas demonstraram ter mais dificuldades, que as pessoas se colocaram com mais dúvidas. Essa live, ela é interessante porque tem o público que acompanha ao vivo no Facebook, tem o público que termina assistindo posteriormente no YouTube, mas existem pessoas que interagem comigo somente no WhatsApp e diz que acompanha a live, que tem estudado o edital, que está conosco no objetivo de estudar todo o edital. Então é muito interessante como que as pessoas estão se organizando para isso. Hoje a gente vai abordar o Estatuto da Criança e do Adolescente. A princípio, é daquelas legislações que a gente entende no primeiro momento que é decoreba, né? Mas eu quero dizer para você que não, é manuseio da legislação. Quanto mais você se envolve no sentido de resolver questões de concurso anteriores, de pegar situações hipotéticas, né? Nós que somos assistentes sociais, nós sempre nos deparamos com situações que nos fazem ali consultar o Estatuto da Criança e do Adolescente, né? Entendendo as realidades, é que a gente vai conseguir reter informação do Estatuto. Então, eu vejo que é importante, né, a gente ter essa condição de estruturar, conhecer o Estatuto da Criança e do Adolescente de forma esquematizada, mesmo porque é uma das legislações que mais sofrem alterações. Nós tivemos já nesse ano alteração do Estatuto da Criança e do Adolescente e sempre, né, tem legislações novas sendo incorporadas. Então é importante que a gente esteja sempre atualizado no sentido de acompanhar todas essas modificações. Então, hoje, para que a gente pudesse, né, dentro desse raciocínio de manusear o Estatuto da Criança e do Adolescente e assim incorporar aquilo que são as orientações que tem ali, que eu estou propondo a gente trabalhar em cima de questões, né? A gente sabe que a banca que vai realizar o concurso do Tribunal de Justiça Rio de Janeiro é a banca Sebrasp,
né? Já lançou o edital, nós já conhecemos os conteúdos que vão fazer parte desse edital. Então, agora é, né, partir para o estudo para que a gente possa aí compreender não só o conteúdo, mas como a banca usualmente tem cobrado esses conteúdos, né? Hoje eu fiz uma questão aqui um pouco diferente, né? Eu montei hoje essa live com questões somente do último concurso, né, para Conselho Tutelar lá do Distrito Federal, que também foi realizado pela Banca Sebrasp. Por que que é para a gente treinar? Quanto mais questões. Boa tarde, Ana. Eu já estava sentindo falta de você. Eu mandei direto para algumas pessoas que eu sei que estão sempre aqui, mas hoje a gente não teve tempo de conversar. O meu dia já amanheceu corrido e eu não pude interagir ali no WhatsApp com o grupo. Eu falei assim, bom, tá todo mundo ciente, né? Já deixei certo de que eu vou estar com todo mundo às 5 horas da tarde, tanto no Instagram quanto no Facebook. Sabe que eu tava olhando, eu tava falando aqui com o grupo que chegou antes, que hoje, segundo os meus cálculos, de repente alguém que tá aí acompanhando, a Adriana, que tá no Instagram, né, a Ana Paula que tá no Facebook, possa dizer, hoje é a 28ª live, porque nós começamos fazendo de manhã, não sei quem lembra, era semanas, né? Semanas diretas, e depois a gente passou para esse encontro semanal. Então, a gente tem aí destrinchado esse edital no sentido da gente, né, ler o maior conteúdo possível, né? Nosso desejo é conhecer 100% do edital, estudar 100% do edital, inclusive com as questões, né, do conteúdo básico, porque é muito importante também estudar o básico. O conteúdo básico, ele dá um diferencial e uma questão que faz, assim, muita diferença. Então, hoje a gente vai abordar o Estatuto da Criança e do Adolescente. E como eu falei inicialmente para vocês, nós vamos resolver aqui questões que caíram na prova do Conselho Tutelar do Distrito Federal, tá bom? Foi um concurso do ano de 2019 e eu estava olhando as questões, eu trouxe, porque na verdade são questões bem elaboradas, com um conteúdo que eu não diria que é fácil, tá? Teve um nível de dificuldade. E é interessante que a gente começa também a olhar algumas outras partes do Estatuto da Criança e do Adolescente que usualmente nós não olhamos, mas que cai, tá, no concurso também para assistente social. Então, é uma forma da gente ampliar o nosso olhar, tá? Eu já distribuí a apostila. No Instagram não deu para colocar o link da apostila, mas quem está entrando agora pelo Facebook tem aí o link para pegar a apostila, tá? Então vamos lá. Com base no Estatuto da Criança e do Adolescente, julgue os itens a seguir. Gente, só uma curiosidade. Esse ano o Estatuto da Criança e do Adolescente está completando 30 anos, tá? Dia 13 de julho de 1990 foi o ano, né, que a legislação da criança e do adolescente foi alterada, né, uma mudança de paradigma, porque até então existiam aquelas orientações, né, previstas no Código de Menores, e a partir da Constituição de 1988, que trouxe ali um olhar diferenciado da criança enquanto pessoa em desenvolvimento, e a doutrina da proteção integral, tá? São dois pilastres que a Constituição de 1988 trouxe no encaminhamento da proteção à criança e adolescente, e nós estamos completando 30 anos dessa legislação. Então, esse ano eu acho que vai cair muita questão do Estatuto da Criança e do Adolescente. E mais uma coisa que eu gostaria de falar. Embora eu tenha trago aqui para essa live somente questões que caíram na prova para o Conselho Tutelar, eu tenho feito aquele trabalho, né, aquele esforço de ver os temas das questões dos concursos recentes da Banca Sebrasp.
E eu posso dizer para você, não tem nenhum concurso, até mesmo na saúde, da residência multiprofissional, que o tema da criança e do adolescente não tenha sido cobrado. Então, é um conteúdo que a gente precisa ler, compreender, estudar. O Estatuto da Criança e do Adolescente, aquele tipo de legislação, principalmente nós assistentes sociais, nós julgamos que conhecemos, né? Porque aparentemente está no nosso cotidiano profissional, mas tem sempre uma atualização, tem sempre uma particularidade que a gente, né, deixa escapar e que na hora da prova pode ser determinante. Então a gente precisa estar bem atento, tá bom? Então vamos lá. Com base no Estatuto da Criança e do Adolescente, julgue os itens a seguir, né? Então, esse concurso para conselho tutelar foi daquele, tá? Que cada alternativa tem que ser julgado se é, né, certa ou se é errada. Tem que ser julgada se é certa ou errada. Eu tô falando isso porque a gente já viu outros concursos da Banca Sebrasp que só tinha uma questão certa, né? Não é o caso do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Você pode ir lá olhar o edital, vai ter essa situação de cada alternativa ser julgada, ser certa e errada, tá? Mas, assim, é só para nós conhecermos ali a estrutura que vai acontecer dentro da cobrança. Então, dentre essas questões, obviamente, a gente pode ver até que algumas predominaram a questão do conselho tutelar, mas nós sabemos que são conteúdos também que a gente precisa dar conta. Então, diz assim: com base no Estatuto da Criança e do Adolescente, julgue os itens a seguir. Então, a primeira alternativa, né, onde nós vamos julgar se é certo ou errado. O deferimento de tutela independe da idade da pessoa a ser tutelada. Bom, a gente tem que lembrar como que o Estatuto da Criança e do Adolescente prevê a colocação, né, deles em família substituta. Diz o artigo 28, existem 3 possibilidades de família substituta, que é da guarda, da adoção e da tutela, tá? Então, essa alternativa aqui, ela está se referindo a uma modalidade, tá, de colocação da criança e do adolescente em família substituta, que é na modalidade de tutela. Então, não se trata nem de guarda, nem de adoção, ok? Mas trata-se de tutela. E o artigo 36, que vai abordar a questão da tutela especialmente, vai dizer que ela será deferida nos termos da lei civil a partir a pessoa de até 18 anos incompleto. Veja só, é uma questão, né, que a gente poderia até usar a lógica. A gente sabe que existem né, a questão dos tutores, mas se é em relação à criança e do adolescente, essa questão de que independe da idade da pessoa ser tutelada, aí que a gente teria, né, a possibilidade de entender que tem que ser dentro dessa faixa etária abrangida pela legislação, né, pelo Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, é até 18 anos incompleto. Então, a gente já viu que essa primeira questão, ela é errada, tá? Agora, eu não quero nem imaginar, né, como que a gente poderia ter se por acaso fosse, né, a idade da pessoa, né? Porque no caso da adoção, a gente conhece, né, a distância, né, de 16 anos entre o adotante e o adotado. Então, essa primeira alternativa está errada. A segunda diz assim: a revogação da guarda de menor de idade dispensa ato judicial. Então, olha só, já são 2 questões, tá? E essas questões foram da forma que caiu na prova ali, tá abordando a questão da colocação em família substituta, né? Primeiramente a gente viu a condição da tutela, agora é da guarda. Esse conteúdo, inclusive que está no edital do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, é muito extenso,
tá? Na parte da criança e do adolescente. Envolve todas as leis, tá? Complementares ao Estatuto da Criança e do Adolescente. A gente, né, vai precisar se debruçar sobre algumas, no sentido da gente dar conta. Aqui eu já trouxe até algumas, não só o Estatuto da Criança e do Adolescente, mas também resoluções do CONANDA, porque essas resoluções do CONANDA não são muito compreensíveis, né, da população em geral, mais as pessoas que atuam do sistema de garantia de direitos, mas a gente precisa entender, tá, essas legislações complementares também do Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, essa revogação da guarda de menor de idade dispensa ato judicial. Olha só, se a guarda, né, ela é realizada mediante ao expediente, né, o ato judicial, a sua revogação, né, obviamente também não pode dispensar, mas a gente precisa da base legal para que a gente tenha aí a resposta da nossa questão. E a gente teria aí, dentro do Estatuto da Criança e do Adolescente, o artigo 35, tá? Que vai dizer que a guarda poderá ser revogada a qualquer tempo, mediante ato judicial fundamentado, ouvido o Ministério Público. Então, dentro dessas características, tá? A guarda pode ser revogada sim, tá? Então, essa questão está errada. Se alguém quiser colocar alguma questão, estou vendo aqui o pessoal chegando, sejam todos bem-vindos. Se alguém quiser colocar alguma questão, tá? É só falar aqui para a gente conversar. Vamos lá. A próxima questão diz assim: a adoção. Olha aí, a gente viu agora, né? Dentre as formas as possibilidades de colocação da criança em família substituta, adoção, guarda e tutela. A gente já falou da tutela, tá? Uma questão sobre tutela, uma questão sobre guarda. Agora a gente vai ver aí a questão da adoção. Uma questão que fala assim: a adoção de crianças é medida irrevogável, tá? Olha só, a gente precisa entender essa colocação em família substituta, tá? Porque tá substituindo aquela família, né, natural, biológica, e existe uma condição também de assumir, né, essa orientação de cuidados, de guarda da criança e de proteção. Então, quando a gente fala da adoção, a gente já começa a compreender, a partir do artigo 39, do seu parágrafo 1º, que é uma medida, né, excepcional e irrevogável. Excepcional, obviamente, porque houve ali a perda do poder familiar dos pais naturais e houve a colocação da criança em família substituta. A gente conhece do Estatuto da Criança e do Adolescente que a orientação, tá, é que na ausência ali dos ascendentes, né, dos pais, do pai, da mãe, dentro da família extensa, seja buscado ali alguém para exercer essa guarda da criança. Então, na ausência, existe as medidas excepcionais, tá, de colocação em família substituta. E aqui, nesse caso, na modalidade de adoção, é uma medida excepcional e irrevogável, a qual se deve recorrer apenas, olha só, quando esgotados os recursos de manutenção da criança ou adolescente na família natural ou extensa. Então, a gente compreende, tá, que essa questão ela está correta, porque a adoção de crianças, né, é uma medida irrevogável. Alguém quer comentar alguma coisa? Geralmente o pessoal comenta, né? Eu tô sentindo falta da pessoa que mais comenta, mas eu não vou dizer também o nome dela, senão ela depois vai brigar comigo. Assim, professora, eu sou a que mais comento, né? Eu tô mais tiro dúvidas. Mas que bom, né? É importante que vocês participem no sentido de trazer aí até um direcionamento para aquilo que é importante. Mas eu sei que existem temas que demandam ali, geram mais perguntas
outros temas, né, que são mais tranquilos. E aqui nesse caso hoje a gente já entrou abordando a questão, né, das questões anteriores de concurso. Então, também gera ali uma certa necessidade de reflexão, de pensamento, né? Mas vamos nós. O Conselho Tutelar tem competência para suspender ou destituir o poder familiar dos pais quando necessário. Olha, a gente precisa compreender aquilo que significa, né, o poder familiar. Porque o poder familiar é algo que é inerente, né, à família natural. Então, a gente sabe se, a gente até olhou aqui as questões anteriores, se a colocação em família substituta, né, no caso aqui, como nós estávamos vendo a adoção, depende de ato judicial, né, para que a adoção aconteça, esse poder familiar, né, precisa ter sido revogado da família natural. Então, essa perda e a suspensão do poder familiar serão decretadas judicialmente, em procedimento contraditório nos casos previstos na legislação civil, bem como na hipótese de descumprimento injustificado dos deveres e obrigações a que alude, né, o artigo 22, porque está tratando lá do descompromisso, né, das condições onde a família natural ela vai perder o poder familiar. Então, assim, não é de âmbito do conselho tutelar, tá? É algo que precisa ser ali do âmbito do judiciário, ok? Então, essa questão, ela está errada, porque, na verdade, a grande questão aqui é que ela está dizendo que compete ao Conselho Tutelar e não é o papel do Conselho Tutelar, né? De suspender ou destituir o poder familiar. Tá certo? Agora, eu falei aqui no início para vocês de que o Estatuto da Criança e do Adolescente ele apresenta algumas legislações complementares, tá? E mesmo quando a gente olha o edital, eu tenho conversado isso aqui com vocês. A gente olha o edital e aí tem lá uma linha. Eu queria até, deixa eu ver se eu acho aqui uma outra. A gente estava falando, tem dentro do edital, tá? Vou fazer essa pausa aqui, essa pausa só para falar com vocês de uma coisa que às vezes as pessoas não se apercebem, mas faz toda a diferença na hora do nosso estudo. Quer ver? Por exemplo, essa questão do Estatuto da Criança e do Adolescente está aqui no item 8.2, 8.6.2 do edital, né? O Estatuto da Criança e do Adolescente. Mas logo abaixo, no 8.6.3, vem defesa de direitos da criança e do adolescente, tá? Então, assim, se a gente olhar praticamente o item 8, e ele tem, assim, algumas subdivisões, ele tem 10 subdivisões, ele vai tratar de leis complementares ao Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, significa que quando trata-se da legislação da criança e do adolescente, a gente tem que olhar, né, o maior número possível, porque é uma legislação muito ampla, e fazer com que a gente conheça a maior parte, né? Porque o que eu estou dizendo para vocês, o item 8.6.3, ele só escreve, né? Ele só tem aqui escrito aquilo que é defesa dos direitos da criança e do adolescente, mas quantas legislações não tratam disso, né? Então, eles destacaram o Estatuto da Criança e do Adolescente e criaram outro item que tem aí uma série de legislações que a gente também precisa dar conta. E aí, é por isso que nessa apostila da live de hoje, eu estou trazendo questões que estão relacionadas ao Estatuto da Criança e do Adolescente, mas também estão presentes nas legislações complementares, ok? Então, essa próxima questão que eu trago aqui para vocês
é sobre a Convenção dos Direitos da Criança e do Adolescente, né? É uma convenção que é internacional que 196 países ratificaram, né? Aceitaram, né, o seu cumprimento, aderiram ali àquele compromisso e que tem a ver com direitos humanos de crianças e adolescentes, né, no plano internacional. E que o Brasil também ratificou, tá bom? E essa convenção, ela deu margem, inclusive, tá, para essa elaboração do Estatuto da Criança e do Adolescente. E aí, para surpresa nossa, tá, na prova do Conselho Tutelar do ano passado, aqui elaborado pela Banca Sebrasp, caiu a convenção. Então, é importante, né, que a gente conheça também esse conteúdo. Então, eu trouxe aqui uma questão para que a gente pudesse olhar aquilo que trata da convenção, tá? E diz assim: considerando a Convenção sobre os Direitos da Criança, julgue os itens que se seguem. Então, aqui vai ter apenas 2 itens que vão abordar a questão da convenção. E o primeiro item diz assim, a primeira alternativa: os estados, né, no sentido de estados, países, nações, os estados que adotem tal convenção são obrigados a oferecer os ensinos primário e secundário gratuitamente. É interessante que dentro da Convenção sobre os Direitos da Criança e do Adolescente, eles vão abordar essa dimensão do direito primário e secundário, tá? A gente até sabe que na LDB coloca-se, né, o poder público na obrigatoriedade de ofertar, né, a educação infantil, tá? Aquilo que é a educação básica. Mas quando a gente olha para a convenção, eles abordam a questão da educação primária e da educação secundária, mas de uma forma diferenciada. Veja só, no artigo 28 da Convenção dos Direitos da Criança e do Adolescente, vai dizer que os Estados partes reconhecem o direito da criança à educação e para que ela possa exercer esse direito progressivamente em igualdade de condições, devem tornar o ensino primário obrigatório e disponível gratuitamente para todos, tá? Eu não trouxe aqui, mas outro artigo, esse artigo 28, mas no item 2, vai tratar da questão do ensino secundário, mas eles não colocam dentro dessa condição de obrigatoriedade, ok? Então, como compromisso de adesão à Convenção dos Direitos da Criança e do Adolescente, se exige que os estados que ratificam a convenção, pelo menos o ensino primário seja ali obrigatório, disponível a todos. O que torna a questão que nós estamos aqui olhando para ela errada, porque ela já coloca os ensinos primário e secundário gratuitamente, né? Então, é algo que a convenção não trata dessa forma, tá? Mas felizmente nós temos outras legislações, tá? Que vai trazer aí a obrigatoriedade até do ensino superior, tá? De que haja ali a oferta do poder público de fazer com que esse ensino seja também ofertado gratuitamente à criança, ao adolescente e ao jovem, tá? E a segunda questão que eu trago aqui para a gente olhar para a convenção vai dizer assim: ao Estado, tá? Nesse caso aqui é o país, né? Porque é uma convenção internacional e isso a gente precisa estar muito atentos. Ao Estado cabe proteger e assistir as crianças que estejam privadas temporariamente de seu meio familiar, né? A gente sabe, né, o próprio Estatuto da Criança e do Adolescente, a própria Constituição, né? Porque a Constituição, se eu não me engano, lá no artigo 224 é que vai dizer que, né, a criança ela é vista como pessoa em desenvolvimento, tá? Eu tô aqui abrindo para que a gente possa,
olhar o texto que eu estou aqui me referindo de uma forma mais completa. Tô vendo aqui o pessoal entrando. O Instagram faz isso comigo. Toda hora tem que ver alguém que está entrando. Então, o artigo 227 da Constituição vai dizer: é dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade, à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. Esse é o texto do artigo 227 da Constituição de 1988. Por que eu estou trazendo isso aqui? Porque se a criança, tá, ela está temporariamente privada do seu meio familiar, a gente tem ali, né? Quem tem o dever de proteger, né? Família, primeiro, sociedade e o Estado. Então, o que essa questão aqui está dizendo? Que o Estado cabe proteger e assistir as crianças que estejam privadas temporariamente do seu meio familiar. Ou seja, a família é a primeira rede de proteção, tá? Depois, a sociedade, onde pode ser ali buscado, né, dentro da família extensa, de famílias afetivas, né, por laços afetivos, condição de proteção da criança. E fazer até com que a sociedade também, né, aí é a colocação em família substituta, possa também exercer esse papel. Então, a gente pode dizer que essa orientação da Convenção dos Direitos da Criança e do Adolescente, gente, é muito interessante, porque eu tava vendo a Naurinha no Facebook, a Naurinha agora tá a Naurinha, né, lá do Recife, tá aqui também no Instagram, então tá muito bom. Então, significa, né, que obviamente o Estado vai proteger, né? Ainda que temporariamente, né? Porque dentro da criança, né, dentro do acolhimento institucional tem o tempo, né, que ela vai permanecer ali. Então, a gente pode dizer que essa questão está correta, né? Primeiro porque ela está em concordância com aquilo que diz a legislação brasileira e entendendo que a legislação brasileira, né, está ratificando aí aquilo que a convenção diz. Então, o artigo 20 da convenção, ali no seu primeiro item, vai dizer que crianças temporárias permanentemente privadas do convívio familiar ou que em seu impróprio interesse não devam permanecer no ambiente familiar terão direito à proteção e assistência especiais do Estado. Então, a gente viu aqui, né, por tudo que a gente falou aqui. Ah, a Naurinha tá falando, travou no Facebook. Que bom, né, porque a gente pode, eu não sei se travou para todo mundo, ninguém tá reclamando aqui no Facebook. Pessoal do Facebook, tá bom para vocês aí? O áudio, a imagem, vocês falam qualquer coisa, tá bom? Então, vejam só, a gente vai agora para uma outra questão bem própria da Banca Sebrasp. A gente já tem conversado sobre isso aqui, né? Aquelas questões enormes, mas que visam ali construir um entendimento do candidato, tá? Acerca de um problema que ele vai aplicar a legislação. Então, assim, às vezes a questão é até simples, mas já criou ali, ai, que bom, que tá tudo bem no Facebook, gente. Então vamos continuar. Então, né, quando vem essas questões enormes que trazem um caso, né, um estudo de caso, assim, um caso emblemático, é no sentido de levar o candidato a uma compreensão daquilo que está sendo exigido. E a gente não pode se confundir nessa leitura, porque a gente fica, a nossa tendência é tentar buscar as respostas para todas aquelas situações que estão sendo ali abordadas no enunciado. Mas eu já falei para vocês, tá? Em geral, é a última frase que vai estar criando a pergunta. Então a gente precisa entender
tá? A última frase e as alternativas. Por quê? A gente vai buscar da última frase do enunciado as respostas ali nas alternativas, entenderam? Óbvio que a gente não vai considerar, né? Tem uma inflexão, tá? Tem ali uma contextualização no enunciado, não é à toa que foi colocado ali. Mas, na verdade, a aplicação da legislação é que é direta, não tem muita história, né, onde a gente possa criar aqui um diferencial. Vejam só o que vai acontecer aqui, eu vou mostrar isso que eu estou falando para vocês. Ana, gestante, com 27 anos de idade, compareceu ao Conselho Tutelar de sua região para obter orientações sobre seus direitos e os direitos de seu filho ainda em gestação. Tinha dúvida quanto à possibilidade de indicar um acompanhante para o seu atendimento pré-natal, seu trabalho de parto e seu pós-parto imediato, todos no Sistema Único de Saúde. Como sua gestação foi considerada de alto risco, Ana também quis saber se poderá acompanhar seu filho, caso ele precise de internação hospitalar em unidade de terapia intensiva logo após o parto. Além disso, Ana revelou seu interesse em entregar, tá, o recém-nascido para adoção após o parto. Além disso, Ana revelou seu interesse de entregar o recém-nascido para adoção após o parto e gostaria de saber sobre as consequências disso. Considerando a situação hipotética apresentada, julgue os itens a seguir de acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente e com a Lei 13.257 de 2016, que é o marco legal da primeira infância. Gente, o que eu estou dizendo para vocês, tá? A banca, obviamente, ela está criando uma contextualização para a aplicação da legislação. Mas tudo que for apresentado ali naquela situação vai ser retomada pela banca na alternativa. Então, assim, não fique preocupado, né, de responder aquilo que está ali naquela história que a banca está contando, que a banca só está criando ali, né, uma forma diferenciada de experimentar o candidato. O que a gente sabe que está aqui impactando é essa última frase que diz: considerando a situação hipotética apresentada, julgue os itens a seguir de acordo com o ECA e com o marco legal da primeira infância. Posto isso, a gente vai analisar agora cada alternativa, porque é isso que vai contar para você. Você vai perceber que existem até situações que foram apresentadas no enunciado, mas que não vai aparecer na alternativa. Eu não vou dizer que é uma forma de confundir o candidato, pode até ser, mas a gente sabe que isso, para quem faz atendimento, né, o assistente social que faz atendimento, sabe que é uma situação, né, que é recorrente. E que, obviamente, a gente precisa de ouvir todo aquele caso para entender a aplicação da legislação. E é isso que eles estão, de alguma forma, fazendo aqui. Mas a gente sabe que em concurso tem que se manter uma objetividade. E aí, assim, é diferente se a gente estivesse fazendo um estudo de caso, né? Conversa entre assistentes sociais. Então, a gente ia ficar devagando, olhando para todas as hipóteses, possibilidades. Mas aqui é objetividade. E se você, né, fica muito concentrado na história hipotética e não mantém a sua objetividade, você está consumindo o seu emocional ali na prova, você está perdendo o seu tempo e, obviamente, você está aí fadada a perder a sua linha de raciocínio. Então, é muito interessante que, né, você comece a treinar essas questões enormes e mantendo essa objetividade. Última frase e alternativas, tá bom? Vamos ver se isso vai dar certo aqui. Né? A gente sabe que em geral dá, mas senão não estaria falando para vocês. Mas vamos olhar aqui, olha. Ana terá direito a um acompanhante de sua preferência durante o pré-natal e o pós-parto imediato, mas não durante o parto. Olha só, essa questão
ela está criando essa alternativa, ela está criando hipóteses para aquela situação hipotética, né? Só que a gente sabe, dentro daquilo que é a lei, né, do marco legal da primeira infância, isso não se sustenta, ok? E aí a gente vai entender isso com base dos artigos. No Estatuto da Criança e do Adolescente, que foi alterado em razão do marco legal da primeira infância, a gente vai entender aqui no artigo 8º o que diz, né, que é assegurado a todas as mulheres o acesso aos programas e às políticas de saúde da mulher e de planejamento reprodutivo e às gestantes, nutrição adequada, atenção humanizada à gravidez, ao parto e ao puerpério, tá? E atendimento pré-natal, perinatal e pós-natal integral no âmbito do Sistema Único de Saúde. Aí, bom, a gente já sabe que vai ser assegurado o atendimento à Ana, né, lá no SUS, que essa era a preocupação dela, né? Vocês leram aqui a história comigo. Aí a gente vai chegar dentro do Estatuto da Criança e do Adolescente no parágrafo 6º, que vai dizer o quê? A gestante e a parturiente têm direito a um acompanhante de sua preferência durante o período do pré-natal, do trabalho de parto e do pós-parto imediato, né? Então, a gente sabe que as preocupações de Ana, como diz o enunciado, né, vão ser ali todas contempladas dentro do Sistema Único de Saúde. Então, a gente pode dizer que essa possibilidade que a alternativa está colocando, Ana terá direito a um acompanhante de sua preferência durante o pré-natal e o pós-parto imediato, mas não durante o parto, essa é uma alternativa errada, porque em todo o tempo que Ana precisar, né, é assegurado pela legislação que ela tenha um acompanhante de sua preferência, ok? Então, essa alternativa está errada. Mas a Ana, a gente viu lá no enunciado que ela está num estado de gravidez de risco, né? E isso também aflige a ela conforme a situação foi aqui contada para gente. Então, vamos ver a segunda alternativa que cabe aqui dentro dessa questão, tá? Que foi aqui colocado. Caso o filho de Ana necessite de internação em estabelecimento de atendimento à saúde em unidade de terapia intensiva, logo após o parto, deverão ser proporcionadas condições para a permanência de um dos pais com a criança em tempo integral. Veja só, isso aqui, né, esse artigo 12 do Estatuto da Criança e do Adolescente também foi alterado em razão do marco legal. Então, bom, a colega que está falando que a internet dela travou, mas depois você vai poder rever, tá, o vídeo. Então, vamos aqui para a segunda alternativa. Caso o filho de Ana necessite de internação em estabelecimento de atendimento à saúde, em unidade de terapia intensiva, logo após o parto, deverão ser proporcionadas condições para a permanência de um dos pais com a criança em tempo integral? Ok, tá? É uma questão correta e está em harmonia com o artigo 12, tá, do Estatuto da Criança e do Adolescente, que foi modificado esse artigo em razão do marco legal da primeira infância, que vai dizer o quê? Os estabelecimentos de atendimento à saúde, inclusive as unidades neonatais, de terapia intensiva e de cuidados intermediários, deverão proporcionar condições para a permanência em tempo integral de um dos pais ou responsável nos casos de internação de crianças e adolescentes, tá? Então, essa questão está correta. Então, olha o que eu estou dizendo para vocês, né? A última frase do enunciado, que vem dizendo quais as legislações que vão ser cobradas. E as alternativas já seriam o suficiente para você responder. Mas, né, eles fizeram uma forma de cobrança ali no enunciado que tudo que pode fazer é talvez confundir o candidato. E você tem que estar muito atento a esse tipo de questão. Vamos olhar mais uma dentro desse caso hipotético aqui.
Em razão de ter manifestado interesse em entregar seu filho à adoção, Ana terá direito à assistência psicológica somente no período pré-natal, né? A gente já vai estranhando aqui a questão. Devendo a assistência psicológica pós-natal ser garantida à pessoa que adotar o recém-nascido. Olha, é uma questão aqui super Frankenstein, né? Dizendo que a mãe biológica que quer entregar o filho para adoção só vai ter apoio psicológico no período do pré-natal. E que depois que tem a criança entrega, ela não seria mais assistida. Que é um grande equívoco, né? E porque a legislação diz exatamente ao contrário. O Estatuto da Criança e do Adolescente, no artigo 8º, vai dizer que é assegurado a todas as mulheres o acesso aos programas e às políticas de saúde da mulher e de planejamento reprodutivo e às gestantes, nutrição adequada, atenção humanizada à gravidez, ao parto, ao puerpério e atendimento pré-natal, perinatal e pós-natal integral no âmbito do Sistema Único de Saúde. Ok. Aí a gente vai lá para o parágrafo 5º e o 4º, né, que vai abordar essa questão do desejo da mãe de entrega. A assistência referida no parágrafo 4º desse artigo deverá ser prestada, né, que é a atenção psicológica, também às gestantes e mães que manifestem interesse em entregar seus filhos para adoção, bem como as gestantes e mães que se encontram em situação de privação de liberdade, tá? Então, a gente viu aí que essa questão Frankenstein, né, ela está errada realmente. E aí a gente tem mais uma questão ainda, né, dessa situação hipotética, ok? Então, a gente está conseguindo olhar daquela situação hipotética com base do Estatuto da Criança e do Adolescente do Marco da Primeira Infância, a resolução desse caso, tá? Vamos ver aqui uma outra alternativa. Por ter manifestado interesse em entregar seu filho para adoção, nos termos disciplinados pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, Ana deverá ser obrigatoriamente encaminhada sem constrangimento à Justiça da Infância e da Juventude. Bom, a gente já viu aqui pelas questões lá de cima que a questão da adoção é um ato judicial, tá? Então, obviamente, se Ana manifestou interesse de entregar o filho para adoção, ela precisa ser encaminhada à Justiça da Infância e da Juventude. E aí a gente vai encontrar base para entender isso no artigo 13, que vai dizer o quê? Os casos de suspeita ou confirmação de castigo físico, de tratamento cruel ou degradante e de maus tratos contra a criança ou adolescente serão obrigatoriamente comunicados ao Conselho Tutelar, tá? Da localidade, sem prejuízo de outras providências legais. Mas, ok, a gente está querendo saber da entrega de Ana, da criança, né, de ser apresentada ali à justiça. E aí no parágrafo 1º vai dizer, desse artigo, as gestantes ou mães que manifestem interesse em entregar seus filhos para adoção serão obrigatoriamente encaminhadas sem constrangimento à Justiça da Infância e da Juventude. Então, essa é uma questão que está correta, realmente, ela vai ser ali encaminhada, ok? Gente, então assim, a gente viu aqui uma questão enorme, tá? Mas que a gente precisou concentrar dentro da legislação que ela estava se baseando para a gente acertar as alternativas. Então tenha esse olhar crítico quando vier uma questão enorme para vocês, porque o pensamento de vocês precisa ser seletivo naquilo que está sendo exigido e nas alternativas que vão fazer vocês acertarem a questão, ok? Alguém quer comentar alguma coisa? Tô vendo aqui um monte de pessoas acenando no Instagram, mas agora eu não vou ali, tá? Tá todo mundo acenado. Gente, então, o que eu falei aqui para vocês, a legislação, né, complementar do Estatuto da Criança e do Adolescente é algo também que a gente precisa estudar. E aí, a gente vai ver agora uma resolução do CONANDA, tá? Essa resolução aqui do CONANDA, 170,
ela é específica do funcionamento do Conselho Tutelar. Eu nem acho assim que possa cair no Tribunal de Justiça, embora que é uma boa questão para cair na prova de assistente social do Tribunal de Justiça, para a gente entender, né, essa lógica de atuação do Conselho. Tem assistente social, né, dentro da equipe técnica dos conselhos tutelares, e essa equipe técnica e os conselheiros se relacionam com os assistentes sociais do Tribunal de Justiça. Então, é possível que a gente tenha uma questão como essa também. Mas, pensando no mar de questões, no mar de conteúdo que a banca possa exigir, a gente talvez não daria tanto crédito para que a resolução do CONANDA 170, né, de 2014 seja ali exigida. No entanto, nunca é demais, tá? Então, com base nessa resolução do CONANDA, tá, a 170 de 2014, julgue os itens a seguir. É vedado ao Conselho Tutelar executar serviços e programas de atendimento, os quais devem ser requisitados aos órgãos encarregados da execução de políticas públicas, né? É uma questão assim de atuação, né? A gente sabe que o Conselho Tutelar, ele é estabelecido para atuar naquilo que seja, né, as situações imediatas ali que venham a fazer com que a criança ou adolescente esteja tendo os seus direitos ameaçados ou violados. Nesse caso aqui, né, dessa inserção de convivência comunitária, a gente sabe que dentro dessa execução de serviços e programas de atendimento está muito relacionado aos órgãos públicos, né? Aos serviços de convivência familiar, de fortalecimento do vínculo lá dos CRAs, né? As oficinas geracionais. Então, não é atuação do Conselho Tutelar, né? Os projetos sociais que atuam em contraturno, enfim, uma série de ações. Mas não é papel do Conselho Tutelar atuar nesse âmbito. E isso é confirmado, obviamente, pela legislação, né, a resolução 170 do CONANDA, no artigo 22, que vai dizer que é vedado ao Conselho Tutelar executar serviços e programas de atendimento, os quais devem ser requisitados aos órgãos encarregados da execução de políticas públicas. Ele pode encaminhar, ele pode, né, fazer ali, né, uma sensibilização de inclusão de uma criança, um adolescente, né, dentro dessas políticas, mas não é papel dele. Vamos olhar aqui uma outra questão. Embora a decisão tomada pelo Conselho Tutelar deva ser imediata e integralmente cumprida pelo destinatário, se ele questioná-lo judicialmente, ficará isento de cumpri-la até que a decisão seja avaliada pelo Poder Judiciário? Olha, essa questão é interessante, né? Porque o que está errado aqui é esse ficará isento de cumpri-la até que a decisão seja avaliada. A gente sabe que é uma decisão e ela vai valer até que ela seja, né, reavaliada. E isso vai ao encontro do que diz aqui a resolução 170 do CONANDA. O artigo 27. As decisões do Conselho Tutelar proferidas no âmbito de suas atribuições e obedecidas às formalidades legais têm eficácia plena e são passíveis de execução imediata. Parágrafo 1º. Cabe ao destinatário da decisão, em caso de discordância, ou a qualquer interessado, requerer ao Poder Judiciário sua revisão, na forma prevista pelo artigo 137 da lei, né? Interessado requerer ao Poder Judiciário sua revisão. Aí o parágrafo 2º desse artigo 27 da resolução vai dizer o quê? Espera aí que eu fiz aqui uma coisa na forma... Tá, depois eu acerto isso aqui. O parágrafo 2º vai dizer: enquanto não suspensa ou revista pelo Poder Judiciário, a decisão proferida pelo Conselho Tutelar deve ser imediata e integralmente cumprida pelo seu destinatário, sob pena de prática de infração administrativa.
Então, essa é uma questão, né, conforme ela foi escrita lá, errada. Vamos aqui para mais uma questão da Resolução 170. Conselheiro tutelar tem a prerrogativa de exercer concomitantemente a atividade laboral remunerada na iniciativa privada, desde que haja compatibilidade de horários. Bom, já vou dizer para você, para a gente não se deter tanto nessa questão, que é errada, tá? A função de membro do conselho tutelar exige dedicação exclusiva, vedado o exercício concomitante com qualquer outra atividade pública ou privada. Então, isso aqui já está aí para vocês lembrarem. E mais outra resolução, tá? Essa daqui é muito possível que caia aí em concurso do TJ. Veja só, tendo como referência a resolução Conanda 113 de 2006, que versa sobre os parâmetros para a institucionalização e o fortalecimento do sistema de garantia dos direitos da criança e adolescente, julgue os itens subsequentes. Vamos lá, vamos ver cada um aqui. Já está avançando no nosso horário, mas a gente vai olhar aqui tudo que foi trazido aí pela apostila. A garantia do acesso à justiça compõe o eixo da defesa dos direitos humanos de crianças e adolescentes? Bom, para responder essa questão, eu trouxe aqui todo o artigo 5º, tá, da Resolução 113, porque esse artigo vai tratar dos eixos, tá, do sistema de garantia de direitos, e onde os órgãos públicos e as organizações da sociedade civil, né, vão exercer ali suas funções em redes para que a garantia de direitos da criança e do adolescente seja efetivada, né? E quais são esses eixos, tá? É a defesa dos direitos humanos, a promoção dos direitos humanos. Peraí, tá faltando. O terceiro é o controle da efetivação dos direitos humanos. Então, estão aqui, você que está com a apostila, você pegou aí também essa questão aí já com os 3 eixos de que trata ali a resolução 113 do Conanda, que é, tá, do sistema de garantia de direitos. O que a gente está buscando é se a garantia do acesso à justiça compõe o eixo de defesa dos direitos humanos. E aí a gente, já de antemão, eu vou dizer para você que está certo. Por quê? Esse primeiro eixo, como é colocado aqui na resolução, que trata da defesa dos direitos humanos, ele vai se caracterizar por assegurar à criança e ao adolescente, tá, a garantia do acesso à justiça, o direito dele recorrer às instâncias públicas, aos mecanismos jurídicos de proteção legal dos direitos humanos, tá bom? E para assegurar a impositividade deles e sua exigibilidade em concreto. Então, quais são os órgãos que compõem aí a defesa dos direitos humanos? Os judiciais, tá? Os públicos ministeriais, como diz a resolução, as defensorias públicas, a Advocacia Geral da União, a Polícia Militar, os conselhos tutelares, tá? E ouvidorias. Então, a gente pode dizer que a garantia do acesso à justiça compõe o eixo da defesa dos direitos humanos de crianças e adolescentes, sim, conforme, tá, a resolução do Conanda 113. Para você que está a apostila, eu trouxe aqui os 3 eixos, tá? O que fala também o eixo de promoção dos direitos humanos, tá? Que seria aquele eixo mais estratégico no sentido, né, de desenvolver da política de atendimento, tá? E que vai trabalhar aí com uma postura, né, de transversalidade, de fazer com que se integre as áreas intersetoriais no sentido de fazer com que essa promoção, tá, dos direitos aconteça para a proteção dos direitos humanos de crianças e adolescentes. E o terceiro eixo, que é o controle da efetivação, tá? E tem mais a ver com aquilo que é a função, tá, de controle social. E aí os órgãos, tá, os conselhos de defesa de direitos, o conselho tutelar. Gente, eu tô sabendo que eu vou cair aqui no Instagram, tá? Já tá me avisando que eu tô passando do meu tempo. Vou continuar no Facebook.
depois vocês vão ter esse vídeo no YouTube também, tá? Então, se cair, eu já tô me despedindo aqui do pessoal do Instagram. Muito bom estar com vocês. Eu vou continuar aqui no Facebook para encerrar a apostila. Vem pro Facebook, tá ok? E a gente tá saindo ali do Instagram, que o Instagram já derrubou meu tempo. Tá bom? Então a gente pode dizer que essa questão está correta. Deixa eu ver se tem mais outra. Tem aqui. Olha só, os conselhos tutelares têm permissão para estabelecer regimentos internos e atos administrativos próprios com o objetivo de adaptar suas atribuições ao perfil das crianças e dos adolescentes que residem na sua localidade de atuação. Gente, essa questão já digo para vocês que está errada. Está errada porque no artigo 134 da resolução da resolução 113 que nós estamos olhando, vai dizer que a lei municipal... Não, gente, me perdoa. Isso daqui, sabe onde está? Está no próprio ECA. Essa resposta está no próprio Estatuto da Criança e do Adolescente, no artigo 134. A lei municipal distrital disporá sobre o local, dia e horário de funcionamento do Conselho Tutelar, inclusive quanto à remuneração dos respectivos membros, a qual é assegurado o direito a constará na lei orçamentária municipal e da do Distrito Federal, previsão dos recursos necessários ao funcionamento do Conselho Tutelar. Bom, isso tudo aqui para dizer que eles não têm permissão para estabelecer regimentos internos e atos administrativos próprios, tá? Tudo que se refere ao Conselho Tutelar é passível de lei municipal, tá bom? E aí, a gente encerra aqui a nossa apostila, né? Nossa live de hoje, abordando a questão do Estatuto da Criança e do Adolescente. Nós vamos, como o edital, como eu falei aqui, né, no início, tem 10 subdivisões que abordam a questão dos direitos da criança e do adolescente. Deixa eu ver se eu acho aqui essas 10 divisões. Eu já comecei a falar, né, sobre a exploração sexual de crianças e adolescentes. Você tem esse vídeo lá no YouTube. Mas a gente ainda vai abordar o quê? Olha só como está subdividido o tema da criança e do adolescente, tá? Vou mostrar aqui para vocês. Bom, começa com concepções e modalidades. Não, esse item dentro do edital do Tribunal de Justiça se chama Políticas, Diretrizes, Ações e Desafios na área da família, da criança e do adolescente. Esse é o título, tá? Mas vem as subdivisões, que são concepções e modalidades de família, estratégias de atendimento e acompanhamento. Nós já falamos, o vídeo está no YouTube. Estatuto da Criança e do Adolescente, nós abordamos hoje, né? A gente sabe que tem uma infinidade de coisas ainda para falar do Estatuto da Criança e do Adolescente, mas a gente, né, começou hoje e, tendo a oportunidade, vamos voltar depois que nós encerrarmos todos os assuntos do edital. O terceiro subitem, defesa dos direitos da criança e do adolescente, e aí é o que eu estava falando, cabe um monte de legislação aqui, de resolução do CONANDA, e aí a gente vai tentar dar conta disso. O quarto, o papel dos conselhos, dos centros de defesa e das delegacias. O quinto, adoção e guarda, é um tema que a gente vai ter que abordar. Violência contra crianças e adolescentes, que está à parte, a gente vai ter que abordar, mas tem uma subdivisão que é a prostituição infanto-juvenil e exploração sexual no trabalho e no tráfico de drogas e turismo sexual, que já tem uma live sobre isso, tá lá no YouTube. Depois vem extermínio, sequestro e tráfico de crianças, a gente ainda não falou. Meninos e meninas de rua, a gente também ainda não falou. E o trabalho infanto-juvenil, que eu até dei
uma pincelada quando eu falei da exploração sexual, mas a gente vai abordar o tema do trabalho infanto-juvenil de forma mais específica. Então, a gente está nesse processo, todas as segundas, às 17 horas. Hoje eu consegui também entrar no Instagram, mas o Instagram tem isso. Ele derruba a live, né, com 1 hora, e aí a gente tem que ficar correndo. E como eu já expliquei para vocês, eu não gosto muito de correr, né? O mais interessante é a gente dialogar, conversar, né? Ver se vocês estão entendendo. Hoje a participação, ninguém participou, né? No sentido de colocar alguma questão, mas eu agradeço muito todos os boa tardes, todos os cumprimentos, isso me estimula muito, né? Assim, para nós, né? Você imagina, eu entrei no serviço social, estava olhando esses dias, meu CRES é de 1998, né? Então, todo o conhecimento que a gente acumula, obviamente, a gente tem um compromisso com a profissão, no que a gente puder qualificar, ser solidária com as colegas, a gente vai ser. Então, a gente continua estudando, tá? Na próxima semana, segunda-feira, às 17 horas, se Deus quiser assim nos permitir, eu vejo vocês aqui. Um super abraço.